Oi, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E hoje eu quero falar com quem empreende, com quem é autônomo, principalmente nesse universo digital, para a gente falar um pouco sobre estratégias de desenho humano e astrologia para melhorar o nosso negócio. Quando a gente fala de negócios alinhados à nossa essência, desenho humano, astrologia e tudo mais, a gente tem que pensar em uma coisa, em entender o que que é marca pessoal e o que não é marca pessoal. Tem muita gente tentando construir uma marca pessoal sem nem entender se realmente precisa de uma marca pessoal. Então, uma marca pessoal, na realidade, ela não é para todo mundo, e eu vou te explicar por quê. Por exemplo, se você trabalha com um produto específico, tipo uma loja, uma clínica, algum infoproduto específico ou algum produto específico que não depende diretamente de quem você é, que não depende de você vender, entre aspas, essa sua imagem, você pode ter uma marca pessoal, sim, só que não necessariamente precisa. Isso não é algo que impacta tão fortemente o seu negócio. Apesar de, hoje em dia, se a gente olhar, ampliar nossa visão, a gente percebe grandes marcas que não trabalhavam com essa questão de visibilidade dos donos e tudo mais, e hoje a gente está vendo muito isso, então é muito legal perceber esse movimento. Mas é uma coisa que não é uma obrigatoriedade, digamos assim. Por exemplo, no meu caso, eu já tive consultório veterinário e tudo mais, e outros serviços alinhados, trabalhava com outras pessoas. Não necessariamente aquela marca foi construída de acordo comigo, olhando detalhes da minha essência. Só que, claro, que isso a longo prazo também acabou me levando a burnouts e questões de saúde, e problemas mais sérios, porque eu criei algo que estava incompatível com quem eu era, então aquilo me fez muito mal em vários sentidos. Então, quando a gente fala de marca pessoal, olhando para essa questão de pessoas que buscam alinhar os seus negócios ao seu propósito, que buscam construir negócios, serviços, produtos, seja o que for, alinhados com você. Pessoas que buscam, pessoas que normalmente são muito íntegras, que acreditam no poder do autoconhecimento, que acreditam em estratégia e fórmulas que não são para todo mundo, que acreditam nessa questão da individualização, que buscam, por exemplo, o desenho humano, porque o desenho humano fala tanto sobre essa questão da homogeneização do mundo e tudo mais. Então, isso é uma marca pessoal de pessoas que buscam essa visão de olhar para si e a partir desse processo esse processo constrói o que está acontecendo fora, aquela coisa do dentro rege fora. Aí, quando a gente pensa em conceito de marca pessoal, Jeff Bezos, o fundador da Amazon, ele fala assim que marca pessoal é o que as pessoas dizem quando você não está na sala. E isso é basicamente aquela coisa, tem muita relação com a nossa energia. Então, o que que o outro está percebendo, independente da gente estar sempre aparecendo. Então, marca pessoal, na minha visão, é justamente isso que ele traz, que é essa impressão que as pessoas têm de você, mesmo quando você não está perto, a memória que as pessoas marcam de você quando você não está por perto, quando você não está disponível. E ela nasce na forma com que você se comunica, no que você acredita, na sua visão de mundo, na sua visão, a sua perspectiva de vida, a sua bagagem de experiência, seja você jovem, adulto, idoso, não importa. Então, marca pessoal não necessariamente ela tem a ver com aparecer 24 horas por dia, ou estar sempre visível, ou se tornar uma influenciadora, blogueira ou alguma coisa nesse sentido, mas sim construir essa presença que carrega essa nossa verdade, essa nossa autenticidade, a nossa forma de lidar com aquilo, aquela nossa pitada daquilo que a gente está trazendo para o mundo. E aí entra os desafios de uma marca pessoal, que é essa questão da visibilidade, essa questão da presença, de como fazer isso, como é que eu faço para comunicar quem eu sou. Às vezes você sabe coisas sobre você, mas você não sabe como comunicar isso, como mostrar isso. Será que eu preciso estar mais visível, menos visível? Essa questão da exigência, tanto interna quanto externa. Só que aí que tá o ponto. Quanto mais a tua presença no teu negócio, no teu serviço, ele é verdadeiro, ele é honesto, ele
vem com o coração, mais ele vai reverberar e vai conectar com as pessoas que estão do outro lado, sabe? Porque as pessoas elas não vão sentir só aquilo que você está comunicando, só as palavras que saem da sua boca. Elas estão sentindo a sua energia, elas estão sentindo a sua essência. E quando existe essa conexão de alma com o que está sendo falado, isso é verdadeiro, isso é conector, isso ele vai para fora de você, sabe? A tua energia ela flui para fora e a outra pessoa sente, entende isso e ela busca você para resolver determinados problemas que ela tá tendo. Então, eu vou dar um exemplo do meu caso hoje, bem rápido, para a gente já entrar para a parte prática, para a ação, para a gente entender um pouco pela visão da astrologia e do desenho humano, essa questão de marca pessoal, de ajustar esse posicionamento com base em quem a gente é. O meu caso hoje, eu presto consultoria de desenho humano. Inclusive, está nascendo essa consultoria, que ela não nasce hoje, na verdade, ela já existe há muito tempo, mas ela está de volta, digamos assim, hoje, que é uma consultoria totalmente prática, olhando para o seu negócio, olhando para, mapeando o desenho humano e a astrologia, mas eu vou falar mais dela depois. Mas o que que acontece no meu caso? As pessoas que chegam até mim, eu posso dizer com toda certeza que em torno de 90% das pessoas que chegam até mim para acessar os meus serviços, no caso, são pessoas que já chegam preparadas, são pessoas que já querem aquilo, que não têm questões, elas chegam querendo aquilo que eu estou oferecendo, elas chegam querendo, por exemplo, a minha consultoria clássica de desenho humano, que é o que eu mais faço hoje. É, elas já chegam querendo aquilo. E isso tudo acontece pela forma com que eu comunico, pela forma com que eu me posiciono, sem eu ter que necessariamente estar presente o tempo todo. Se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu não estou muito presente lá. Inclusive, é uma coisa que eu estou melhorando, porque lá no meu passado eu fazia muito mais isso e depois eu sumi um pouco e agora eu estou tentando estar mais de volta. Mas isso é um processo que, como eu disse, eu respeito quem eu sou. Eu tenho sol de casa 8 na astrologia, eu sou projetora, eu tenho um monte de questões aí que não me permitem estar 24 horas ali, não me permitem e não me fazem bem eu ficar o tempo todo aparecendo, eu ficar o tempo, sabe, aquela coisa que para algumas pessoas aquilo ali vai ser literalmente magnético e para outras não, para outras elas têm que entrar mais nesse lugar de mistério, entende? Que é o meu caso, como um bom sol de casa 8 esse lugar de, olha, não tá 100% ali, tananã, tananã. E daí você se pergunta, né? Tá, mas como que eu faço então? Porque se eu apareço, teoricamente, quando eu apareço, quando eu tô me mostrando ali, falando sobre o meu serviço, alguma coisa assim, é onde eu vou vender mais e tudo mais. Só que não necessariamente. Existem maneiras mais sutis da gente aparecer. Não, é como eu falo assim, a gente precisa encontrar a nossa forma de visibilidade, porque são detalhes, é uma coisinha, um detalhe que você posta. Às vezes é você postar o teu café da manhã, às vezes aquilo ali para o teu negócio, para o teu nicho, para a tua estratégia é o que vai fazer sentido e pronto. É o que basta para as pessoas te buscarem e quererem estar com você, quererem teus serviços, quererem o que você oferece, sabe? Então a gente tem que sempre lembrar desses detalhes. Não necessariamente é abrir e ficar falando, fazer uma live ou fazer uma sequência de stories e contar um monte de coisa e tal o tempo todo na câmera, mas sim o sutil, o detalhe, o que que você posta que basta, sabe? Então, é isso que eu gosto muito de olhar quando a gente pensa em astrologia e desenho humano. E aqui eu quero mostrar para vocês rapidamente alguns pontos importantes que eu considero olhando para o desenho humano, olhando para a astrologia que, pensando em marca pessoal, que tem conexão com a essência, com o coração, com essa questão de mais propósito e alinhamento que eu considero importante. Então, ó, existe a estratégia de atração e a gente vai entrar um pouco nela para eu te mostrar um pouquinho. Os arquétipos de marca, que, no caso da minha marca, que não são arquétipos, por exemplo, os arquétipos populares que a gente vê por aí, que você talvez já deve ter ouvido falar é a governanta, a não sei o que, a águia, e não sei o que, não sei o que lá. Não que isso não seja legal, não seja importante, mas esses aqui são arquétipos da marca com relação ao teu desenho humano, e com relação ao teu mapa astral. Então não é generalizado e também não é algo que você vai lá, escolhi isso aqui. É algo que nasceu com você.
Comunicação, a gente olha também isso dentro do desenho humano, dentro da astrologia. A gente consegue mapear o nosso cliente de alma, olhando para a astrologia, olhando para o desenho humano. As chaves luz do nosso posicionamento. Então, como eu falei, como que a gente se posiciona, quais são as nuances, os detalhes, para a gente poder acessar esse lugar de poder estar visível a partir de algo honesto, sincero, sem ter que estar 24 horas presente, se for a tua escolha, no caso, ou não, para cada um vai ser uma coisa, e conteúdos de valor. Então, como que a gente pega tudo que tem no nosso mapa astral, tudo que tem no nosso desenho humano, para criar com valor, para criar algo que agregue para quem tá ali do outro lado te acessando, sabe? Que faça as pessoas quererem, por quê? Porque aquilo é valioso realmente. Então, deixa eu abrir para vocês verem só um pedacinho aqui dessa questão da estratégia de atração. Então, por exemplo, uma coisa muito simples que a gente precisa olhar é a questão do tipo. O tipo áurico é uma das principais estratégias de atração, mas não é só isso. Quando a gente pensa no tipo áurico, a gente consegue entender como que você se posiciona, como que você vai atrair teus clientes mais alinhados, qual que é a tua forma de atração? É uma questão, por exemplo, de projetor que precisa ficar mais nesse lugar de aguardar o convite, então a sua visibilidade ela precisa estar refinada. É um gerador que precisa estar conectado com essa questão sacral, com essa questão da criatividade, do prazer. Se não estiver acontecendo isso na sua vida, não só nos seus negócios, essa questão de atração vai ser, entre aspas, danificada. Então, esse é um ponto que a gente olha, mas não é só isso. A gente pode olhar a questão dos ascendentes. Então, por exemplo, ascendente em Áries, ascendente em Câncer. E por quê? Porque o ascendente, dentro do nosso mapa astral, ele fala pra gente. Deixa eu aumentar um pouco aqui. O ascendente no nosso mapa astral, ele fala pra gente a nossa motivação inicial, esse impacto inicial, o que as pessoas percebem na gente. Num primeiro momento. Não é o que a gente é. Porque na realidade a gente não é só uma parte do nosso mapa astral, né? Ah, eu sou só o meu Sol, ou minha Lua, ou o meu Mercúrio. A gente é todo o nosso mapa astral, a gente é todo o nosso desenho humano. Eu sempre falo isso. Eu trabalho muito de forma integrativa. Mas o ascendente é aquela pitada de conexão inicial, aquela coisa que o outro vê você e se conecta de alguma forma. E quando você entende isso, olhando para o teu ascendente, olhando também para as questões que esse ascendente está fazendo no seu mapa, a gente consegue entender como trabalhar, como usar isso de uma maneira mais inteligente. Então, eu posso pegar aqui um ascendente em Áries e entender o que faz mais sentido para esse ascendente em Áries. Quais as características que fazem mais sentido para esse ascendente em Áries? Pensando, claro, por exemplo, se a pessoa tem ascendente em Áries, Marte em Áries. Então, a gente traz esses detalhes dentro de uma marca pessoal. Tudo isso está conversando, tudo isso está trazendo para a pessoa, está comunicando com o teu cliente. Então, uma coisa que você pode fazer agora é olhar para o teu ascendente e olhar para o teu tipo áurico e entender, tá? Faz sentido a forma, o primeiro impacto, esse primeiro momento, a forma com que eu estou me posicionando. Faz sentido com o meu tipo áurico, com o meu ascendente? Se você não sabe sobre o seu tipo áurico, detalhes mais do seu tipo áurico, eu tenho aulas aqui, eu tenho uma playlist completa sobre cada tipo áurico, explicando mais como funciona essa questão energética. Só que, claro, isso é mais no sentido geral, assim como eu estou trazendo aqui no sentido geral. E o ideal é que a gente olhe de maneira personalizada. Isso é um primeiro ponto, uma primeira etapa do processo. Aí a gente deve olhar para tudo isso. E isso daqui, gente, é muito maravilhoso. Então, por exemplo, se você tem um ascendente em Áries, como a gente estava falando, você é uma pessoa que normalmente vai ser percebida num primeiro momento como uma pessoa corajosa, como uma pessoa forte, como uma pessoa de impacto, uma pessoa um pouco, às vezes, impulsiva. Tem toda essa relação. Porém, aqui eu estou trazendo uma pitada do seu mapa. A gente precisa ver os outros pontos, porque às vezes isso vai ser atenuado com outras questões que tem dentro do seu mapa astrológico. E esse impacto mais impulsivo e corajoso
poderoso do ascendente em Áries, ele não vai ser tão visível no primeiro momento. Então a gente traz esse arquétipo ariano, digamos assim, essas nuances, essas pitadinhas, junto com outras questões que também fazem esse primeiro impacto inicial dentro do seu negócio. E isso que é muito incrível, é olhar para a astrologia, olhar para o desenho humano, ver como a gente pode pegar isso aí e colocar isso dentro, não é colocar dentro de nós, porque isso é quem a gente é, mas é ver como a gente trabalhar de forma mais estratégica e intencional, para que isso seja exposto para quem está recebendo isso. Isso é muito legal. E isso você pode acessar. E esse Notion é personalizado de acordo com cada pessoa. Isso você acessa dentro da consultoria, que tá lá no meu link, tá escrito DH Business. Lá tem a consultoria, que é esse universo de marca pessoal com desenho humano e astrologia. Caso você tenha interesse de entender mais, saber mais, lá tem as informações. E me conta aqui se você é empreendedora, se você é autônoma, autônomo, quais são as suas dificuldades. Você consegue perceber isso na prática, sabe? Do seu mapa astral ou do seu desenho humano, da ferramenta que mais você sabe de autoconhecimento, você consegue perceber isso, porque isso é muito poderoso. Isso é uma coisa que ajuda demais a gente viver a nossa essência e ser também confortável a gente transmitir o nosso conhecimento, transmitir aquilo que a gente sabe através de quem a gente verdadeiramente é. E isso vai causar o verdadeiro impacto nos nossos clientes, nas pessoas à nossa volta, e a gente vai poder ajudar as pessoas com muito mais propósito. Espero que você tenha gostado desse vídeo e um beijo até o próximo vídeo.